A doença bipolar, também conhecida como doença maníaco-depressiva, é caracterizada por variações acentuadas do humor, com crises repetidas de depressão e mania. Qualquer dos dois tipos de crise pode predominar numa mesma pessoa, sendo a sua frequência bastante variável. As crises podem ser graves, moderadas ou leves. As mudanças do humor têm muita repercussão nas sensações, nas emoções, nas ideias e também no comportamento da pessoa, com uma perda importante na saúde e da autonomia da personalidade. Nesse vídeo, iremos apresentar a etiologia, a patogenia, os fatores de risco, o diagnóstico, o tratamento e também depoimento de uma pessoa que sofre da doença. A etiologia dos transtornos de humor ainda é desconhecida. Didaticamente, pode-se separar os fatores patogenéticos em biológicos, genéticos neuroquímicos e psicossociais. Atualmente, o transtorno de humor bipolar é visto como um transtorno predominantemente neurobiológico, com expressão psicológica, que há, em geral, a presença de estressores psicossociais inespecíficos, agindo como desencadeadores ou mantedores dos episódios. Nesse transtorno, os fatores genéticos possuem um papel maior do que em qualquer outro transtorno psiquiátrico. Patogenia. Estudando um pouco a anatomia de pessoas com transtorno bipolar, foi visto que há uma diminuição do volume cerebral, sugerindo atrofia ou a perda neuronal. Também a diminuição significativa da substância cinzenta no córtex pré-frontal e temporal, além de aumento dos ventrículos laterais. Também há um déficit de densidade glial em múltiplos sítios do córtex pré-frontal. Também há várias hipóteses para a doença de transtorno bipolar, mas uma das hipóteses mais conhecidas é a hipótese das catecolaminas, que presume que a mania é devido a um excesso de catecolaminas, que é a norepinefrina e a epinefrina. Já que são liberadas por momentos de estresse pela ativação do sistema nervoso simpático, a norepinefrina tem sido implicado principalmente por causa da ligação entre depressão e transmissão noradrenérgica aberrante no sistema nervoso. Há também a hipótese dos neurotransmissores, já que há alguns que em pessoas com transtorno bipolar tem um aumento ou a diminuição. Em sistemas serotoninérgicos, a gente tem a diminuição da liberação e da atividade da serotonina e o aumento das catecolaminas. No sistema dopaminérgico, a gente tem o aumento da liberação e a diminuição da capacidade de tamponamento pelas vesículas sinápticas. No sistema noradrenérgico, a gente tem um aumento da função noradrenérgica, que ela poderia estar envolvida na gênese da mania. No sistema GABAérgico, a gente tem a diminuição do nível de GABA. E no sistema glutamatérgico, a gente tem um aumento significativo da concentração de glutamato, principalmente no córtex pré-frontal, no dorso lateral e no giro do círculo. Os fatores dos distúrbios afetivo bipolar podem ser divididos em 3 principais fatores: estrutura e funcionamento do cérebro, fatores genéticos e histórico da família. Quanto à estrutura e funcionamento do cérebro, estudos mostram sinais claros nas diferenças das atividades cerebrais entre quem apresenta o transtorno bipolar em comparação a indivíduos sãos. Em relação aos fatores genéticos, alguns estudos identificaram padrões genéticos em pessoas que têm predisposição a apresentar transtorno bipolar. Experiências com irmãos gêmeos, por exemplo, mostram que, embora os dois tenham a mesma carga genética, isso não quer dizer que os dois venham a ter bipolaridade. Quanto ao histórico familiar,
Pesquisadores notaram que transtorno bipolar ocorre com frequência em familiares em que algum membro já tem a doença. Crianças que têm a mãe ou pai bipolar têm mais chance de apresentar bipolaridade se comparada às outras crianças que nenhum parente tenha desenvolvido o transtorno. O DSM-5 apresenta o transtorno bipolar e transtornos relacionados separadamente dos transtornos depressivos. Existem 7 tipos de classificação de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, porém aqui eu vou destacar os 3 mais frequentes. O primeiro é o transtorno bipolar do tipo 1, que se verifica a ocorrência de pelo menos um episódio maníaco que pode ter sido precedido ou sucedido por episódios hipomaníacos ou depressivos. O transtorno bipolar do tipo 2 é o distúrbio de humor recorrente, constituído por um ou mais episódios depressivos maiores e pelo menos um episódio hipomaníaco. O transtorno ciclotímico é o humor flutuante, com sintomas hipomaníacos que não preenchem os critérios para um episódio hipomaníaco, e períodos com sintomas depressivos que não se encaixam para um quadro depressivo maior. 11 anos de vida a menos. 11 anos de vida a menos. É uma doença. E o principal problema disso, Claudete, é que a maioria dos pacientes não tomam a medicação adequadamente. Nem sabem. Nem o diagnóstico é difícil. Muitas vezes não vamos começar sabem. explicando o que é o transtorno bipolar para ver se você se identifica. Isso já é um começo, né? O transtorno bipolar é uma doença que acomete uma área cerebral que é responsável pelo humor. Então as pessoas têm crise de desequilíbrio, crises relacionadas a desequilíbrios do humor. Por exemplo, a gente tem a depressão. Gostei dessa balança aí, E a gente tem a euforia, né? No transtorno bipolar, a pessoa pode ter um desequilíbrio e ficar completamente deprimida. O que é a depressão? Perda de vontade de fazer as coisas, perda de energia, o sono fica muito, ou aumenta demais, ou fica diminuído, né? Ou a pessoa tem um desequilíbrio para euforia. Tecnicamente, o nome que a gente dá para isso é mania. Mania é o nome que vem do grego psicose e que não tem nada a ver com aquela, eu tenho mania de lavar a mão, eu tenho mania de fazer isso. Mania é uma euforia, mas é uma euforia extrema, que aproxima do que popularmente a gente conheceu como loucura. Quer dizer, a pessoa fica fora de si completamente, tem uma aceleração do pensamento. Mal? Por exemplo, alegre ou... Ela pode ficar louca, ou alegre... Louca no sentido de faz tudo, o mundo vai acabar. Louca assim, acorda de madrugada, limpa a casa inteira, se veste de um jeito absolutamente exuberante e vai para uma reunião. Ela fica completamente fora de si. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa não está bem. O caso é tão grave que muitas vezes a gente precisa internar o paciente para fazer com que ele volte ao normal. Agora, geralmente ela está feliz, mas muitas vezes a pessoa está extremamente irritada. O humor é irritável, então você fala com ela, ela explode e começa a quebrar a casa inteira, começa a querer te agredir fisicamente ou verbalmente. Então, é um problema realmente grave, né? Tanto no caso depressivo, que pode levar à ideação suicida, ou num caso de mania, nós podemos ter internação. Essa que é a questão. Bom, com relação ao tratamento do distúrbio afetivo bipolar, nós também temos vários medicamentos, né, fármacos, para tratar essa doença. E então também eu vou citar os principais. Nós temos as classes dos estabilizadores de humor, dos anticonvulsivantes, dos antipsicóticos e dos antidepressivos. O fármaco de primeira escolha para tratar essa doença é o lítio, que é considerado um estabilizador de humor. Então, uma das hipóteses que justificam o lítio ser usado como um estabilizador de humor é por sua similaridade com outros elementos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio. Ele eleva os níveis de serotonina, né, que é o neurotransmissor da felicidade, e diminui os níveis de norepinefrina, que é a noradrenalina, alterando ainda as concentrações da dopamina, que também é outro neurotransmissor, sendo o neurotransmissor do prazer, o GABA, que é o neurotransmissor que onde deixa a pessoa mais calma, mais relaxada,
e a acetilcolina, que é responsável pela passagem dos impulsos nervosos dos neurônios para as células musculares. Outro fármaco também que é usado para essa doença é o ácido valproico. Reagir a descobrir o diagnóstico é difícil dizer exatamente como aconteceu. Como eu estava no estágio de doença, foi difícil acreditar. E num primeiro momento também, quando eu fui fazer uma consulta, o médico disse que eu era esquizofrênico e me encaminhou para um hospital psiquiátrico para fazer uma melhor avaliação. Em razão disso, eu fui nesse hospital. Lá fui diagnosticado com essa doença que na época se chamava psicose maníaca depressiva. E foi difícil, porque o nome para mim era estranho e difícil de aceitar também. Fase de descoberta, fase mais aguda, eu tive em torno de 7 internações em um hospital psiquiátrico, no Rio Mãe, ali em Criciúma. E quando era depressivo, é fácil de dizer, era uma tristeza só, você pensava em tudo, inclusive em não ter mais vontade para viver. Na maníaca não, era tudo alegria, parecia inclusive que você estava dopado e não tinha tristeza. Agora, quando terminava a crise maníaca, vinha a depressão e a vergonha, porque você lembrava de tantas coisas que você fazia, e essas coisas que você fazia não eram muito certas, vamos dizer assim, como uma pessoa normal. Saía na rua de pijama, achava tudo muito bonito, achava que você era o máximo. Enfim, a fase maníaca é muito boa, mas depois de passado é difícil você suportar isso tudo, porque tem que ter um equilíbrio muito grande para não decair.